Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal deixando aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das obsessões espirituais. Este estudo baseado no livro de Sueli Caldas Schubert, chamado de Obsessão e Desobsessão. Hoje vamos estudar a questão das obsessões recíprocas. A palavra recíproca significa que é algo mútuo, ou seja, de A para B e de B para A, de um para o outro e de outro para um. Daí vem a expressão ódio recíproco, o que significa que o ódio é o sentimento partilhado por ambas as partes, podendo ser duas pessoas ou dois grupos. E no livro da Sueli Caldas Schubert, ela diz o seguinte: a obsessão pode assumir ainda, em qualquer de suas expressões, até agora mencionadas, a característica de obsessão recíproca. Na vida real é fácil encontrar casos que confirmam isso. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar, assim também, sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Apenas uma vez mais, uma questão de escolha. André Luiz, observando o caso Libório, que obsidiava a mulher por quem sentia paixão, vampirizando-lhe o corpo físico, esclarece a respeito. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca, enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais. Jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados, que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se, gaba-se de que o encarnado o chama insistentemente e diz precisar dele, o obsessor, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, razão pela qual têm de permanecer juntos. Se o encarnado diz que pretende libertar-se, isso se deve ao fato de que fisicamente ele sofre com tal situação. No íntimo, todavia, tem prazer em situar-se como vítima, durante o sono, por certo, buscando a companhia do outro, comprazendo-se com a permuta de vibrações e sensações. É assim então, meus prezados irmãos e irmãs, que acontece as obsessões recíprocas. Isto é muito relacionado aos ódios. Uma pessoa odeia a outra e, por correspondência, o odiado passa a odiar aquele que o odeia. E isto pode perpetuar-se em grandes tragédias futuras, inclusive com compartilhamentos perispirituais futuros. Quando duas pessoas se amarram com tanta intensidade pelos laços do ódio, e estes laços apertam, aproximam uma da outra, elas vão se ligando cada vez mais num único pensamento, que é a troca de energias destrutivas entre ambas, chegando ao caso extremo de nascerem pregadas uma na outra.
é o caso dos irmãos siameses, quando nascem compartilhando uma mesma energia, um mesmo perispírito. Seus perispíritos ficam ligados um ao outro por conta da intensidade da troca das energias mais destrutivas que existem. Outros casos também existem com relação ao uso de drogas, onde o obsessor desencarnado, acostumado a dominar a mente do obsediado encarnado, cria-se ali um vínculo onde um passa a depender do outro. O encarnado não consegue libertar-se porque ele está sob domínio do desencarnado. Por outro lado, o vício do desencarnado vai intensificando e um fica muito próximo do outro, não conseguindo se libertar de um processo muito desequilibrado. E ela falou aqui também das paixões. Pessoas apaixonadas com sentimentos dominadores, onde há um domínio de um sobre o outro, onde um sofre pelo domínio exercido pelo outro, mas ao mesmo tempo não consegue libertar-se das paixões, daqueles sentimentos de apego, ligações profundas que prendem um ao outro num processo de prisão recíproca, chegando ao ponto de haver os processos simbióticos. Espíritos que reencarnam num processo obsessivo muito intenso, onde há uma simbiose. Esse termo simbiose é retirado da biologia. Simbiose em biologia é uma associação de dois seres vivos, duas plantas ou uma planta e um animal, na qual ambos os organismos recebem benefícios. Estes processos simbióticos podem acontecer a tal ponto em que, se o obsessor se afasta, o outro entra em desequilíbrio ainda maior, porque um passa a depender do outro nesse processo altamente destrutivo entre duas pessoas. Então nós precisamos ter muita vigilância em nossas vidas relacionadas ao nosso comportamento, para que a gente esteja vigilante, para que isto nunca aconteça conosco. Procurar ter sempre aquela situação de perdoar a quem nós odiamos, para que não fiquemos ligados ao ódio do outro, trocando com ele energias negativas, para que nós possamos superar e ao mesmo tempo nos vacinar contra processos tão tristes como estes que nós descrevemos agora. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.